uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Nutritivo, natural e extremamente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés, na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde e para quem pratica atividade física é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão 225. Melado é Nolasco. Motosserra Steel é com a Terra Mar. Motosserra Steel a gasolina 720, Serra Mármore Makita 1450 watts 369, bomba d'água meio cavalo 139, motor rabeta 6.5 cavalos 990. Via Plus é com a Terra Mar. Via Plus 1000 39,90, óleo 68 balde 159, bomba autoaspirante Schneider 489, bomba Sapo 169. Terra Mar Fórum, telefone 27231674, Terra Mar Turf 30252535, 999355888. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h03, um bom dia a todos. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes das notícias, a previsão do tempo, parcialmente nublado, tinha até uma garoa agora de manhã, daquela fininha, tipo São Paulo, e a previsão de máxima de hoje é 24 graus, mínima de 14, no momento 15 graus no centro de Campos. Menino de 6 anos é atingido por bala perdida em Campos. O município tem registrado uma série de crimes bárbaros nesse ano e ontem essa criança foi alvo da violência. No primeiro dia efetivo do atendimento, o novo Hospital São José recebeu cerca de 20 pacientes transferidos para internação. Subjúdice, garotinho coleciona decisões provisórias. Um dos pais da Bossa Nova, João Gilberto, faleceu no sábado e no próximo sábado, Folha FM fará um programa especial contando um pouco da vida do cantor e violonista. Reuniões nesta semana, orçamento de 2020 em debate com população. A crônica de domingo do jornalista Luiz Barbosa, Lava Jato, Brasil e Venezuela no Boteco. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site www.folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e também pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, eu já tenho aqui no estúdio a presença do diretor de redação, jornalista Luiz Abreu Barbosa. Daqui a pouquinho teremos uma convidada muito interessante, um assunto muito importante agora, que é a Lívia Enis, psicóloga e diretora do Centro de Defesa da Mulher, e também o Arnaldo Neto. Bom dia, Luísio, e a gente começa essa principal manchete da Folha falando sobre esse menino de 6 anos atingido por uma bala perdida em Campos. Vamos lá. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Bom dia, Marco. Arnaldo não é de hoje, não. Ah, não? Não. E é Centro de Referência da Mulher, não Centro de Defesa da Mulher. Ah, desculpa. Não, tranquilo, eu te passei aqui agora também. Estava com som alto e não tem ouvido. Mas são vários assuntos aí que você citou. Tem os assuntos também do dia. Uhum. Os mais atuais, tem a conquista da Copa América pela seleção brasileira, no domingo, né, 3-1 diante do Peru, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro,
Ministro também, né? O ministro Sérgio Moro, né? Mas o presidente da República quando acabou o jogo, foi lá cumprimentar os jogadores, o que é praxe, né? Não deixa de ser praxe, mas que teve alguns lances assim que estão sendo a rede social hoje, né? Você explora tudo, né? Ele, na hora de cumprimentar, porque isso é uma praxe, tá? Não é Bolsonaro que fez isso, tal. Isso é o chefe de Estado que cedia a competição presente ao estádio. Ele cumprimenta os vencedores. Isso é uma coisa, né? Por exemplo, Sarkozy teve ontem também na França, porque ele sediou a final da Copa do Mundo Feminino. Sarkozy também. Perdão, é o Macron. O Macron teve presente também para receber a seleção ganhadora da Copa do Mundo de Futebol, que foi os Estados Unidos. Só que o Brasil... Estamos recebendo aqui já a Lívia Enes. O Brasil já tinha colecionado uma experiência meio traumática para chefe de Estado depois do Mineirão, né? Do Mineirão não, perdão, da Copa do Mundo mesmo. Do Itaquerão, em São Paulo, com a presidente Dilma na abertura da Copa, onde tivemos aquele coro, eu não posso repetir aqui na rádio, né, em 2014, que foi "Ei, Dilma, vai", enfim. Foi uma coisa que foi anunciada no Brasil todo. Ontem não chegou a haver coro para Bolsonaro, mas ele foi muito, muito vaiado. E um dado interessante, mas até que daquele jeito dele, ele não teve receio, acionou para o público, foi vaiado. Sorriu como se estivesse sendo aplaudido, foi vaiado. Eu me lembro, sabe de quem? Do Carlos Imperial. Carlos Imperial dizia assim: me vaia. Vaia é a maior presente que um artista pode receber. Mas o que foi muito emblemático é que na hora de cumprimentar o técnico Tite, ele puxou o Tite para um abraço, o Tite não aceitou o abraço dele. Tite saiu daquilo. Achei muito emblemático isso. Porque não tem nada a ver você associar jogador de futebol ou o profissional de futebol de um esporte com política, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa coisa do Tite me pareceu bem emblemática, porque ele puxou o Tite para abraçar, que ele fica no púlpito, né, onde o chefe de Estado, o presidente da FIFA fica, e o treinador passa aquele beijamão assim, passa o treinador, passa atleta, e tirou a foto lá posou para foto, para filmagem, com a taça, com o time, né? Nenhum dos jogadores teve uma reação como o Tite. Tite, claramente, também na hora disso, ele saiu, ele ficou na periferia daquilo, ele não quis participar. No que eu acho que ele está certo, não por ser Bolsonaro, ou se fosse o caso de Dilma, ou qualquer outro presidente. Eu também não gosto dessa coisa, essa associação de futebol com política. E você teve, na final da Copa do Mundo Feminina, uma coisa muito interessante, né, que também a gente falou aqui acho que eu vou falar na sexta-feira desse time dos Estados Unidos, né, um time, independente de ser um time de homem, de mulher ou de homem, é um dos bons times que eu vou jogar na minha vida, um grande time de futebol. E a jogadora ponta esquerda, que é foi eleita craque do Mundial, né, que acho que é Ropsolo o nome dela. Não, Ropsolo é goleira. Ropsolo é aquela goleira que teve aquele escândalo das fotos. Goleira dos Estados Unidos. Essa que você está falando, mas cabelo azul, não é isso? Não, o cabelo dela cada dia está de uma cor. Estava rosa ontem, hoje pode estar diferente. Ela joga muito bem, muito inteligente. Esse é o nome da jogadora. Também esqueci. Vou pegar aqui, mundo feminino. Mas que também nos Estados Unidos tentou Rapinoe, né? O Atkinson flexiona para E no inglês, Rapinoe. Mas ela
ela foi eleita craque do Mundial, ela foi 2-0 o jogo, ela fez o primeiro gol de pênalti, né? A seleção contra a Holanda jogou bem, mas as europeias estão evoluindo muito, mas a seleção americana ainda, dos Estados Unidos ainda é a melhor seleção, né? E foi o primeiro jogo nessa Copa que os Estados Unidos passou, a seleção americana de futebol feminino passou o primeiro tempo sem marcar gol, né? Fizeram os gols saíram no segundo tempo. E ela teve essa coisa que eu estava falando de política e futebol, ela teve uma atitude muito legal, que eu achei muito legal em relação a... Gostei da atitude dela, em relação a Donald Trump, né? Que ele falou que se a seleção ganhasse uma Copa, quer dizer, os Estados Unidos é tetracampeão, e acho que, se não me engano, essa é seguida, né? E ele as receberia na Casa Branca para... Né, como é? O chefe de Estado recebe seleção americana, campeã e tal, seleção dos países campeã. E ela falou, como em inglês eu posso falar na rádio, no fuck way. No fuck way. Aí isso gerou uma repercussão enorme. Ela foi bastante atacada, ela é lésbica, assumida, casada com outra mulher. Gerou uma repercussão enorme nas redes sociais, e os trumpistas, como os bolsonaristas aqui, são muito obsessivos e raivosos, espumantes, e perseguiram ela, e acabou gerando repercussão. Ela falou assim, não se arrependia da frase. Falou, eu me arrependo do foco. Eu não diria essa palavra hoje. E o Trump respondeu a ela dizendo que primeiro elas tinham que ganhar o Mundial para depois saber se ia na Casa Branca ou não. Pois ela ganhou o Mundial, né? E marcou o gol que abriu a vitória. E foi ele a melhor jogadora, craque em campo, melhor jogadora da competição. Melhor jogadora da Copa, exatamente. E aí o Trump ontem congratulou no seu Twitter, que é o seu meio de comunicação, celebrou e parabenizou a seleção americana, mas não citou o nome dela, né? Quero ver como que ele vai fazer agora, porque ela foi campeã, ele provocou ela, falou que primeiro tinha que ser campeã, ela foi campeã, marcou o gol que abriu a vitória, foi a craque do time e a melhor jogadora final. Então, o Trump ficou numa situação meio complicada, né? Como todo político, aliás, que se mete com esporte, ele fica em situações meio constrangedoras. Aí teve aquela coisa, a esquerda pega muito no pé, né? Na hora do primeiro gol brasileiro, Bolsonaro e Moro se abraçaram, o que também não tem nada a ver, isso é normal, isso é coisa de futebol, né? Eu já abracei gente que nunca vi na vida, como todo mundo frequenta estádio de futebol. É porque a maioria das pessoas que não frequentam estádio de futebol, quando vai, vê coisas sempre que o cara não frequenta, porque, né, isso é normal. Enfim, na hora que ele foi abraçar, depois você levanta com aquela coisa, o ímpeto do gol, depois caiu. Aí a esquerda não perdeu tempo. Bolsonaro cai, né, tal, colocaram, porque ele realmente perde equilíbrio e senta de novo, sabe qual é? Você tá na cadeira, você levanta, sei. Aí você bate no outro, aí você perde equilíbrio e cai, né? Aí vincularam isso nas redes sociais, mas enfim, foi isso. E teve também, tiveram bem as lutas, né, que a gente fez aqui com o Léo Santos na sexta-feira, na madrugada de sábado para domingo, né? As lutas de UFC, Amanda Nunes como previsto. Essa mulher é incrível, está falando de mulheres incríveis, né, da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, da Rapinoe, Megan Rapinoe. Amanda Nunes, brasileira, baiana, outra mulher incrível. No primeiro assalto, derrotou a Holly Holm com um chute de direita, chute alto, pegou na têmpora, e aí, enfim... não tem o que fazer, depois, ainda deu alguns socos quando ela caiu, mas o juiz interviu, não tinha mais condição, ela chegou, a Holly Holm chegou a ficar tonta, né, enfim, era para parar mesmo. E a luta principal da noite, Marreta foi muito bem contra o John Jones. Pois é, ia lembrar isso. Ele bateu firme, hein? Ele foi para cima. Mais ou menos o que o Léo falou, né? Ele tem que brigar, tem que ser uma briga para ele. Mas ele teve uma infelicidade tremenda, né, Marco? Ele teve um problema no joelho no primeiro assalto. Na imagem você vê o ligamento se deslocando, dá pra ver. E foi uma coisa tola, não foi nem em contato, não. Ele chutou,
Quando a perna direita volta, quando bate no chão. No chão, quer dizer, no piso ali do octógono, você vê dá pra ver na imagem. Lembra daquela do Ronaldo? Do Fenômeno? Não chega tanto, não foi ligamento, não foi nada ósseo. O Ronaldo foi na patela, foi aquele nervo da patela que... Você vê o ligamento se movendo, dá pra ver, é visível, né? E ele lutou a si mesmo, sangue quente, né? Quer dizer, isso dói muito depois que para, né? E ele lutou a si mesmo, mas assim, você lutar com o John Jones é uma coisa muito difícil. Você lutar com o John Jones, ele chegou aos 5 assaltos, que no MMA disputa de cinturão a 5 assaltos e fora de cinturão são 3 assaltos. Ele lutou, lutou muito bem. A decisão foi dividida, 2 jurados deram vitória a John Jones e um jurado deu vitória a ele, né? E acho que ele ganhou, acho que foi justo a vitória de John Jones, acho que ele ganhou o primeiro e o segundo assaltos. E John Jones ganhou os 3 últimos. Agora, ele mesmo no sacrifício lutou, machucou muito John Jones com o chute. Os 2 saíram mancando, os 2 saíram parados pelos seus segundos. John Jones por conta do chute que tomou, que ficou mancando. E ele por conta do problema no joelho. Né, mas acho que foi justo isso. Agora o John Jones não se apresentou bem. Não foi uma luta ele pode lutar melhor que aquilo. E claramente ficou com receio da potência do soco de marreta. Né, que acertou alguns socos do John Jones. John Jones também, por outro lado, mostrou que tem grande encaixe, porque tomou uns socos que um outro lutador talvez tivesse tonteado. Ele tomou os socos, mas o joelho não dobrou, como se diz no jargão, né? Mas eles chamam de absorção de golpe, né? Absorve bem o golpe. Você tem outro jargão chamado no boxe que é encaixe, né? Encaixe é capacidade de absorver golpes, né? E ele mostrou que tem. Ele mostrou que tem. Tomou umas pancadas que era para um outro lutador talvez tivesse ido à lona. E ele aparentemente não sentiu, né? Antigamente ele chamava o boxeador de queixo duro, né? O cara que aguentava e... também tem essa expressão. O Jacques LaMotta, tem bom queixo. O maior de todos é o próprio Ali, Mohamed Ali, né? Esse inclusive teve tinha tanto encaixe que teve problema por conta disso. Né? Por conta disso, exatamente. O Alzheimer, o Parkinson, né? Parkinson, né? De tanto que apanhou, absorvia, não causava impacto, mas a repetição, pá. O cérebro, né? Dano do cérebro. Eder Joffre também teve, né? Eder Joffre teve isso, e muitos corredores de Fórmula 1, muitos corredores de automóveis, por causa da trepidação, acaba acontecendo a mesma coisa. É que o corpo humano não está preparado para isso, né? Não. Tem o futebol americano também, né? Até um filme bom. Luiz, se você for passar uma tarde na ESPN, ali no restaurante, o restaurante da ESPN nos Estados Unidos, ele fica exatamente entre o prédio do jornalismo e os estúdios. Então todo mundo passa pelo restaurante para comer uma coisinha e tal. Se você, semana que tem futebol americano, você vê os ex-jogadores que são comentaristas, você senta ali, você vai ficar impressionado. Todos de muleta ou de andador. Todos. Não tem um. Eles não aparecem com aquilo nas câmeras. Mas onde eles passam, é incrível. Homens de 40, 42 anos, 44 anos, os joelhos totalmente destruídos, os ombros. É um negócio muito sério. Tá? O Arnaldo Santiago foi um grande médico esportivo. O Arnaldo Santiago dizia: o ser humano não está preparado para o esporte de altíssimo rendimento. De competição. Vai pagar o preço lá na frente. Você vê que normalmente morrem entre 60 e 70 anos quando sobrevivem muito. O esporte de alto rendimento, o esporte de competição realmente é uma coisa que a gente fala muito, que associa muito esporte à saúde. Mas a vida de atleta profissional não é uma vida muito assim, sobretudo depois que para. Inclusive psicologicamente ele sofre um impacto muito grande, porque está habituado à torcida, está habituado à emoção, chegar no restaurante e não ficar na fila. Exatamente. Tem um bando de gente atrás, mulher atrás. E o pessoal vai esquecendo, né? É natural. Falcão, que tem uma frase excelente sobre isso, o Léo, inclusive, falou muito isso aqui, né? Que é difícil parar. Léo Santos, muito difícil parar. Muito difícil parar. Que eu acho que o Falcão tem uma frase que diz que se aplica ao jogador de futebol, mas acho que pode ser
ampliada para contexto todo grande atleta, né, do mundo de hoje, que é a seguinte: um jogador de futebol morre 2 vezes. Uma quando ele morre e a outra quando ele para de jogar. Acho que isso vale para qualquer atleta, não só para jogador de futebol. Né? Você imagina ser um Mohamed Ali ter que parar. Como é que você... Ser o Michael Phelps ter que parar, ser um Usain Bolt ter que parar. É um peso porque você tem o mundo aos seus pés, né? Seu desempenho atlético te trouxe uma consagração que realmente lembra aquela coisa, um mito antigo dos deuses olímpicos, né? Você, como se fosse um semideus, né? E você tem que parar. É uma coisa realmente difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Mas é isso, a rodada de semana foi essa, mas a gente está com... a gente trouxe aqui a Lívia, vamos partir para o próximo bloco. Na matéria que abriu aí a Folha no domingo, quer dizer, que não é só, logicamente que o crime mais bárbaro, que Lívia, como aí, centro de referência da mulher, a gente trouxe ela por conta desse feminicídio da professora Regiane, né? Morta a tiros aí em Travessão na semana passada, um crime bárbaro que chocou toda a comunidade, porque o principal suspeito é o ex-marido, se apresenta em Itaperuna, quer dizer, com um advogado, né? Tinha 3 medidas restritivas e, segundo consta todas as evidências e testemunhas, teria perseguido ela armado, mesmo assim, ela teria entrado numa academia, ele mesmo assim entrou na academia, dentro da academia e efetuou os disparos que levaram ela a óbito, né? E, quer dizer, não é o primeiro feminicídio do ano em Campos, a gente teve alguns outros. A gente, aqui na rádio teve o desprazer de ter que falar de alguns deles, né? E, sobretudo, essa coisa de como é que pode, quer dizer, também representa um pouco a falência do Estado brasileiro. Porque como é que pode uma pessoa ter 3 medidas restritivas na justiça e assim mesmo assim ser assassinada, né? Enfim, e teve o caso da criança também aí, que a gente abriu o jornal no domingo. Campos está ficando realmente essa violência que antes era uma coisa rara, né? Campos tinha ainda um quê da coisa pacata de cidade do interior, cidade rural. Infelizmente, pelo menos há uns 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, não tem mais. É uma cidade que tem assim, uma frequência de crime muito alta de crimes e crimes bárbaros, né? É verdade. Que chocam, infelizmente. Bom, Luiz, são 7h24, vamos ao intervalo para quando voltarmos conversarmos com a nossa convidada de hoje. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. 2019 inicia um novo ciclo.